Olha só, presta atenção. Leve pouco e compartilhe tudo. Esse é o título que dá nome ao livro de um casal aqui de Joinville que percorreu o famoso caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, e que, segundo eles, foi transformador para toda a família. Muito bem-vindos ao Ver Mais, Jonas e Lucinda Tilpe. E olha só, eles vieram assim caracterizados já para a gente entrar no clima e entender um pouquinho o que significou essa experiência na vida deles. Lucinda, Jonas, como é que foi essa decisão? Por que vocês escolheram ir para Santiago de Compostela? Keltri, obrigado pela oportunidade de estar aqui a gente divulgando o livro, né? O Caminho de Santiago, para nós, ele foi algo que foi lá atrás, começou a ser plantado como uma semente, a gente ouviu falar dele, né? Paulo Coelho também fez uma parte do caminho, cita nos livros, né? De certa forma, trouxe evidências novas para o caminho. Ele é um caminho milenar, né? Pra você ter ideia, são mais de 300 mil pessoas por ano que fazem esse caminho. E quando a gente decidiu fazer, aqui teve uma história interessante, porque eu cheguei em casa e anunciei que eu queria fazer o Caminho de Santiago, né? E a Lucinda disse... Oba, quando a gente vai? Porque nós falávamos de vez em quando, né? Ah, vamos fazer o caminho, treinávamos e tal, né? E aí, de repente, ele chegou com a notícia. Dizendo que iria fazer sozinho. E eu fui sozinho a primeira vez, né? A gente, enquanto você iniciou sua fala, a gente já viu algumas imagens, né, dos registros. Vocês percorreram numa etapa só? Não. O Caminho de Santiago, para ser percorrido como um todo, você vai despender em torno de 30 dias. 30 e 40. Nós levamos a minha jornada, né, do início ao fim, eu somei 31 dias. Ao todo, nós voltamos várias vezes para o caminho e fizemos o caminho português. A gente percorreu 48 dias o caminho, mas a gente dividiu em 3 etapas. Então, a gente fazia de 10 a 12 dias caminhando, voltava para o Brasil, no ano seguinte voltava de onde tinha parado e continuava. Em algumas imagens eu também posso ver vocês dois, em outra você... Os filhos também acompanharam? Isso, nós fizemos... o primeiro ano que eu acompanhei, né? Nós fizemos a viagem em família, então. O Jonas e o Vinícius, na época, tinha 10 anos. Eles percorreram o mesmo trajeto, né, de bicicleta. E o Nicolas e eu, na época o Nicolas tinha 16 anos, fizemos caminhando. E à tarde, o legal disso é que à tarde nós sempre estávamos juntos. Então, sempre tínhamos coisas para compartilhar, né, porque era um momento então que a família se encontrava e estávamos juntos, então, compartilhando as histórias de cada um, assim, o que cada um viveu naquela manhã, né. O título do livro que vocês vão lançar é muito sugestivo, né? Para levar pouco e compartilhar tudo. Antes de falar um pouquinho mais da experiência, né, particular de vocês, para quem ainda não conhece um pouquinho de Santiago de Compostela, é um trajeto, é um caminho que tem esse propósito também de reflexão espiritual. Muitas pessoas buscam não apenas como destino turístico, né, mas também para o que guarda Santiago? Então, Santiago de Compostela é o local que se atribui aos restos mortais do apóstolo maior, o apóstolo Tiago, né? Que veio fazer uma pregação numa Europa que era muito diferente naquela época. Ele veio também com seus discípulos, ele acabou morrendo naquela região e os restos mortais deles teriam sido encontrados num campo, né? E justamente das pessoas que encontrou viu uma chuva de estrelas naquela região, né? E aí se atribui que aqueles restos mortais encontrados ali eram do apóstolo Tiago. Eles foram levados para Santiago, que hoje é Santiago, na época não era, né? E se construiu a catedral ao redor do túmulo dele, né? Perfeito. Agora vamos falar então da experiência de vocês. Vamos falar um pouquinho do livro. O livro é resultado então do trajeto como um todo, né? Após finalizarem, aí vocês compartilharam. Fala um pouquinho do livro. A ideia, pessoal, claro, na realidade do livro é trazer um pouco dessa experiência, porque querendo ou não, o caminho ele vai te transformando, né? A partir do momento que tu dá o primeiro passo, ele vai te moldando, tu vai aprendendo muita coisa e tu vai deixando muita coisa para trás. Então, com o livro, a gente queria trazer justamente para as pessoas isso, o que a gente pode trazer de lá, dessa experiência, para dentro para o nosso dia a dia, né? Para a nossa vida, para o que a gente, né, pode compartilhar também com outras pessoas, né? Ó, e por falar em levar pouco,
a mochila de vocês, né? Porque assim, tem muita gente, e eu me coloco nesse grupo, que tem muita dificuldade para organizar uma mochila, seja uma viagem curta, uma viagem longa. Como é pensar uma mochila? Que dica vocês dariam para quem, né, vai viajar, vai fazer um percurso, do que levar, assim, o que é a prioridade? Que é outro legal a tua pergunta, né? Dentro do livro que você está segurando aí, a gente dá dicas de como montar esta mochila, do que você colocar dentro, né? Isso a gente foi aprendendo, né? Principalmente com os nossos erros. Mochila é uma coisa que você acaba brincando todo dia com ela, então você monta, desmonta, tira tudo, coloca de novo. Ela tem uma série de compartimentos, ela tem diferentes tamanhos, né? Então a gente recomenda uma mochila de 38 a 45 quilos no máximo, 45 litros, né? Para uma pessoa adulta, né? Aí, obviamente, depende do teu estilo, mas aqui você consegue botar tudo que você vai precisar para essa jornada. E como a Lucinda citou, né? Além de fazer este guia, a gente compara a mochila com as escolhas que a gente faz na vida. Então, né? a presença da mochila hoje não é apenas para te dar uma dica, mas é uma metáfora da vida também. Isso. Porque a gente acaba carregando muito peso que não é nossa, né? Isso. E daí vocês, na viagem, conseguiram, na prática, entender o que é abrir mão disso? Sim. Exatamente. O caminho de Santiago, a maioria das pessoas começa esse caminho sozinho. Mas eu posso te garantir que ninguém termina o caminho sozinho, porque ao longo do caminho você vai encontrando pessoas, né? E você vai formando vínculos com essas pessoas. Você vai construindo histórias, jornadas com essas pessoas. E um dia que é emocionante é o dia que quando você chega em Santiago, invariavelmente você vai estar numa praça, num barzinho, ao redor de uma mesa em geral, e você olha um para o outro assim, e diz, como é que a gente vai voltar? Depois de tudo que a gente viveu, depois de tudo que a gente aprendeu. O que você vai fazer agora, né? Como é que a gente vai se despedir depois de tudo que a gente construiu aqui, né? Então, o caminho, eu faço uma analogia que ele é construir o céu na terra. Que demais. Tá, e daí tem a experiência de cada um e a experiência em família. O que isso modificou para vocês, Lucinda? Em família, o bacana foi justamente assim, foi um desafio, né? Em primeiro lugar, foi um desafio, porque uma parte é o Jonas, né, conviver com uma criança, né, e fazer com que essa criança tenha vontade de todos os dias estar lá pedalando a sua bicicleta, né. E o outro desafio, o meu desafio, foi justamente caminhar com um adolescente, né. Então, já aqui, enquanto a gente estava, né, se preparando para isso, eu pensava, o que eu vou conversar com um adolescente, né, todos esses dias, horas, né, por dia, caminhando. E aí a gente pensava, vamos levar fone e tal, porque daí, né, quebra um pouco aquele gelo, né? A gente não usou fone, praticamente não usamos fone. E até o Nicolas, ele também comenta sobre isso, assim, porque conversa sobre filme, conversa sobre a vida. Então foi muito importante essa experiência, porque nos aproximou, né, nos aproximou como família. O respeito, ele tem que ser muito grande, né? Nesses dias todos, isso a gente percebeu, assim, que o momento também individual de cada um, né? Respeitar o limite do outro. Respeitar o limite do outro, respeitar a opinião do outro, né? Então, eu acho que o grande aprendizado nosso realmente foi esse, assim, né? A gente se conhecer, claro, a gente já era uma família, pai, mãe e os filhos, né? Mas aí teve esse desafio todo e aí depois, hoje a gente pode olhar para trás, né? Inclusive no livro, os meninos, eles também dão um depoimento, né? E aí eles falam exatamente disso, assim, o respeito, o que eles aprenderam e o que eles trazem para a vida a partir dessa experiência. É porque o modelo hoje de família, nossa rotina, é tudo, né, é tudo na correria. Às vezes tem pais que pouco conseguem, saem de manhã, voltam à noite, não conseguem nem conversar direito com os filhos. Então, eu imagino que aprofundar esse vínculo realmente seja, assim, algo que não tem preço, né? E aí, no livro, além de conferir as histórias, tem muitas imagens também. Mas, claro, como vocês têm essa visão empreendedora, tecnológica, tem um QR Code aqui, né? Para quem quiser conhecer mais e, de repente, planejar a sua própria jornada. Sem dúvida. Como é que faz, então, para ter mais acesso a isso? Vamos falar do lançamento do livro, gente, porque o meu já está até com uma dedicatória, mas para você que quer conhecer um pouco mais dessa história, vai ter um lançamento oficial, né? Isso. Sim. Dia 17 de julho, agora, segunda-feira,
no auditório do Ágora, a partir das 18 horas. O auditório do Ágora fica lá dentro do Perini Business Park, então a gente reservou o ambiente do auditório. 18h30, né? 18h30, a gente vai recriar um pouco dessas condições, ou seja, vamos levar as bicicletas que a gente acabou trazendo da Espanha para cá, vamos levar algumas coisas que a gente reconheceu como algum valor para nós, às vezes era uma pedrinha, também vai estar lá a exposição. A gente vai contar um pouco dessas histórias até diferentes das que estão no livro, e depois, obviamente, a gente vai recepcionar as pessoas que estiverem lá conosco, vai ter um pequeno coquetel e a gente vai autografar os livros. Importante comentar, tá? Os 100 primeiros livros, Keltrin, a gente vai doar eles para o projeto Musicário, né? Ou seja, as 100 primeiras pessoas que adquirirem o livro, toda a verba será destinada ao projeto Musicário para ele empreender dentro dessa fantástica jornada que eles fazem, que é levar a música, né? E a música é uma coisa muito importante no caminho, né? A gente encontra ela, às vezes, naquelas catedrais, aqueles corais, né? Cantando aquelas músicas assim sacras, a gente também teve a oportunidade de ver e se emocionar com isso, né? E faz parte de construir uma sociedade melhor. E nas redes sociais também, quem quiser seguir vocês? Pode procurar por Jonas Tilpe, né? No LinkedIn, inclusive, tem um pequeno vídeo, né, que a gente costuma usar nas apresentações, vai ter também na nossa apresentação, lá no final a gente termina com um vídeo, uma música que mostra um pouco dessa dimensão que é o Caminho de Santiago de Compostela. E por falar em objetos importantes, eles trouxeram 2 também, que tem muito significado. O primeiro, a Lucinda pode explicar? Eu vou explicar. O primeiro é a concha, né? Então, essa concha aqui, ela acompanha o peregrino, alguns prendem ela na mochila, outros levam no pescoço. Ela remembra os antigos peregrinos que usavam esse tipo de concha para poder captar água nas pequenas fontes que eles encontravam ao longo do caminho, porque nem sempre se tinha água disponível, então você dependia das pequenas fontes que brotavam para poder beber a sua água, né? O cajado também a gente não trouxe, mas faz parte. Uhum. Ao longo do caminho, a gente tem uma caderneta onde a gente, nos locais que a gente vai passando, a gente recebe um carimbo. Quando nós chegamos na Catedral de Santiago de Compostela, a gente apresenta então essa credencial com os carimbos e ele te dá direito a então ganhar a Compostela. Então aqui ela certificado, o certificado, exatamente. Então aqui ela vem com o nome, né, de cada um. Escrito em latim o nome. Exatamente. E aí a gente, claro, emoldurou e colocou na parede. Você pode fazer o teu planejamento, não dá para burlar, não dá para encurtar o caminho. A partir de 100 quilômetros, né, que você percorreu, te dá direito, então, a receber. Muito bom, sensacional. Parabéns, Obrigado. né, pela jornada, por esse resultado, por compartilhar um pouquinho. Espero que façam outras jornadas e continuem compartilhando conosco. Legal. Curiosidade, tá? Rita Lee fez o Caminho de Santiago. A Bruna Lombardi tem um filme, inclusive, então ela fez também uma parte do Caminho de Santiago. Os papas, teve dois ou três papas que fizeram, então várias pessoas que representam muito na nossa história também fizeram essa jornada. Que demais. Muito obrigada mais uma vez.